Olá, vamos então agora vamos escrever o código para a geração das cartas de cobrança. Mas agora tem um pequeno detalhe. Como são muitos códigos, então nós vamos fazer aí essa divisão da tela, talvez para que você consiga executar o seu código e conseguir a carta de cobrança demore um pouquinho. Então nós vamos fazer isso em algumas aulas para não ficar muito pesado, aula de em torno de 10 minutos de codificação. Esse código é importante que você escreva para que você possa entender passo a passo de como ele é realizado. Eu vou até desligar a minha webcam para que possamos trabalhar apenas focado com a atenção no código que está na tela. Vou ampliar a tela para que você possa ter a ideia de como é o código passo a passo. Vamos lá? Vamos começar então a codificação do nosso projeto. Alt F11, vamos abrir aqui o nosso formulário. 2 cliques sobre o botão Importar clientes. Como nós já fizemos aqui toda a nossa rotina de importação de clientes, eu preciso me preocupar agora com a rotina de geração de cartas. 2 cliques em gerar cartas, vamos abrir aí o módulo, a sub, especificamente desse botão. Vamos começar declarando as variáveis que nós vamos utilizar. Declarando variáveis. Nós vamos utilizar várias variáveis aí no processo. Din, UltCell, as range. Essa vai ser a nossa variável para manipulação, última célula com dados. Nós vamos colocar aqui também din vCPF as string, para que possamos validar aí o CPF para a emissão das cartas. Din vNome as string, que é o nome do meu cliente. Din vValor as string, ou melhor, valor as string. Por que valor é string, Alessandro? Vocês vão entender no decorrer do processo. Nós vamos colocar aqui essa variável valor como string para facilitar a formatação na hora da geração da carta. Din descri é a primeira variável de descrição do tipo de débito que a pessoa vai fazer. Din desc é a descrição do item, nós temos uma variação entre eles. Din total RE as string. Se você avaliar aqui na nossa planilha, existem alguns tipos de débito. Por exemplo, eu tenho aqui suporte técnico, eu tenho aqui suporte web, assinatura de revista, e para cada tipo eu vou criar aqui um totalizador. Por isso é que nós vamos precisar aí desses totais, dessas variáveis. E o total RE, na verdade, é do tipo double, porque é um valor financeiro que nós vamos somar. Din total SI as double. Din total CC as double. Depois eu volto a fazer os comentários nas células. Din total ST as double. Din total SW as double. Se você perceber que essa aula está indo rápido, faça uma pausa, escreva e continue. Você pode fazer aí a divisão da tela em 2 partes para que você possa tanto acompanhar a aula e fazer aí a descrição do código de forma simplificada. Se você não sabe fazer isso, eu tenho aula lá no meu canal de vídeos que ensina como você pode fazer essa divisão. Din grava as boolean. Essa variável nós vamos utilizar para saber se nós vamos gravar ou não o nosso arquivo de saída da carta. Din parcela RE as integer é o número de parcelas desse tipo RE que vai ser cobrada. Din parcela SI as integer é o total de parcelas do tipo SI. Din parcela CC as integer, também é uma variável de controle. Din parcela ST as integer. Din parcela SW as integer. E din v contador as long. Esse contador é uma variável que vai me dizer quantos registros que estão abertos aí que vão ser utilizados na montagem da tela. Então vamos lá, 2 cliques, vamos ampliar a tela como eu prometi. Vou pressionar alguns Enters. Ótimo. Então nós já fizemos a nossa declaração das variáveis principais.
Existe agora uma outra variável que nós vamos declarar, que é a din wordVB. Essa variável vai ser do tipo new, nós vamos já instanciar como um novo objeto, o tipo word.application. Essa variável ela vai criar uma aplicação do Word na sua macro, durante a execução da macro. Para isso, nós precisamos entrar aqui em ferramentas, referências, e se rolarmos a tela para baixo, no grupo de aplicativos do Microsoft, você vai ver aqui o Microsoft Word 16.0. Eu uso o Excel pacote Office 2016. Pode ser que você encontre aqui a versão 15, a versão 14, outras versões desse módulo. Então, quando eu der um OK, eu estou dizendo para o Excel que eu tenho aí um objeto, eu estou criando um objeto do Word e atribuindo esse objeto à minha variável objeto WordVB. Com isso, eu vou conseguir manipular esse meu objeto de forma tranquila e prática. Outra variável que nós vamos criar, din wordDoc, vai ser as new wordVB. As new word.document. Então, nós temos aí essa nossa wordVB.document. Então, nós temos uma variável para manipular o Word, que é o aplicativo, e nós temos uma variável para manipular o objeto, a carta. Eu vou ensinar você a utilizar essas duas formas de manipulação do objeto durante aí a criação da sua carta de cobrança. Vamos inicializar as variáveis. Inicializar as variáveis. Pronto. E a primeira variável que nós vamos colocar é a da planilha, setw igual a sheets dados, que é a planilha que nós criamos. Lembra-se dela? Esta planilha dados que tem todos os dados dos nossos clientes. w.range b2.select. Por que selecionar a célula B2, Alessandro? Na célula B2 eu tenho CPF. E como nós vamos gerar uma carta de cobrança por cliente, o ideal é que a carta seja gerada enquanto o CPF estiver aqui sendo igual. Se houver um CPF diferente de um para o outro, significa que eu preciso criar uma nova carta, começar um processo de novo. Eu sei que aqui, todos esses CPFs aqui são da mesma pessoa, então eu posso tranquilamente poder fazer aí a emissão dessa carta de cobrança sem que eu tenha que ficar conferindo se misturou os meus clientes na geração ou não. wordvb.documents.add. Vamos fazer aqui uma atribuição diferente. Set wordvb igual a new word.application. Nós já fizemos isso aqui anteriormente, certo? Então eu posso dizer apenas que essa variável wordDB é do tipo wordApplication e eu vou instanciá-la para que ela seja uma nova instância do objeto wordVB. Agora, como nós vamos fazer? Eu vou entrar aqui em wordvb.documents.add. Com isso, nós estamos criando um documento novo nessa instância do Word que não está aparecendo. E nós vamos dizer que a minha variável set wordDoc vai ser igual à minha variável wordvb.activeDocument. Olha o que nós fizemos. Aqui nós definimos o objeto. Então, criamos uma instância para o Word, aplicação. Adicionamos um documento novo e atribuímos esse documento à variável wordDoc. Então eu posso manipular o meu objeto a partir deste objeto ou desse. Se eu quiser tratar de alguma componente, alguma configuração do Word de uma forma geral, eu preciso usar o objeto wordVB. Se eu estou configurando o documento em si, usando configurações que servem apenas para a página, eu posso aplicar para o wordVB. Então vamos lá, vamos começar aqui e verificar o que eu preciso dizer. With wordVB. Antes de começarmos, é interessante que você entenda que o Word ele tem algumas configurações por padrão. Como você viu já na demonstração anterior que eu fiz, existe um problema na formatação do espaçamento de parágrafos do Word que eu não gosto. Então, antes de começar a fazer a minha carta, eu vou fazer diversos ajustes no meu Word utilizando aqui o ambiente de programação do VBA.
E esses documentos vão ser o seguinte, vamos lá, ponto option, ponto check, grammar as utype igual a false. Check, escrevi errado aqui, legal. Esse comando é para que eu desative a checagem gramatical enquanto está digitando. Quando você está escrevendo uma mala direta no Word, e essa mala direta é muito longa, o seu arquivo ele pode travar, o seu Word ele pode travar porque ele não vai conseguir exibir todos os erros, todos os ajustes, né, as mensagens de erro gramaticais na tela para que você possa, para que o Word possa verificar para você. Então, nesse caso, eu gosto muito de desligar esse recurso para que ele não mostre essas informações. A mesma coisa, ponto options, ponto check, grammar, with spelling. Então, checar a gramática, o erro de ortografia. Acho que eu escrevi errado, faltou um M aqui. Todos esses itens você vai poder desativar para não afetar o processo de criação da sua mala, da sua carta de cobrança. Ponto options, ponto check, spelling as you type igual a false. Todos esses itens eu consegui capturar utilizando o gravador de macros do Word, onde eu fiz a desativação de eu desativei todos esses recursos com a macro gravada. Fica muito mais fácil de verificar esse item. O Word VB ele está dizendo aqui, ele não está conseguindo colocar, deixa eu ver aqui, Word.v_VB. Ele está conseguindo sim. Word VB.options, active document, show grammatical errors. Para ele exibir os erros gramaticais, eu vou dar aqui um false, eu não quero que ele exiba os erros. Active document, show spelling errors igual a false. Active document, show revisions, para verificar as revisões do seu texto, também falso. Nada que vai interferir a minha execução, eu deixo rodar. E assim que eu vou começar, eu já quero criar uma pasta, um documento temporário para evitar que eu perca esse processo em cartas muito longas. Então eu faço isso aqui, .documents. E aí o que eu vou fazer? Word vb.activedocument.save as. Nesse caso eu estou salvando esse meu documento com um nome. E esse nome vai ser salvo, nesse documento vai ser salvo no Active Workbook.path concatenado com a minha barra mala direta barra, vamos colocar aqui o nome para ele, mala direta barra arquivo temporário, e aí vamos emendar isso aqui com a data, o ano na verdade, o year da data, concatenado com o hífen, concatenado com o mês da data. Com isso, eu vou criar um arquivo temporário apenas para facilitar a minha gravação, para que o Word não guarde na memória muitos itens para salvar ou revisar. Ele já vai descarregar da memória mais cedo. Ponto visible igual a true. Esse ponto visible vai fazer com que o Word fique visível durante o processo de execução da carta. Você poderia colocar aqui um controle no seu formulário, no seu menu, para que ele fosse exibido ou não de acordo com a escolha do usuário. Veja só, vou abrir o Form Menu e vamos colocar aqui agora um checkbox desse aqui, uma caixa de seleção. Vamos colocar aqui um item e vamos escrever aqui, exibe Word. Vamos ajustar então os nossos controles aqui na tela. Vou puxar aqui para o lado. Como eu nunca ganhei um prêmio de layout, eu não faço muita questão de trabalhar com layout. Eu gosto que as coisas sejam práticas. Então vamos chamar isso aqui de check Word. O que nós vamos fazer? Eu vou utilizar esse atributo. Se eu der 2 cliques aqui no menu, nós vamos ativar mi.chkWord
index.value igual a true. Ou seja, eu quero que ele torne o Word visível por padrão todas as vezes. E lá no meu código, dentro do geracartas, nós vamos colocar aqui uma instrução chamada if. Não sei se você o conhece. Então, dependendo do retorno, veja só, if form menu, frm menu ponto opt, chk word.value for igual a true, não preciso fazer isso, né? Então, ele vai colocar aqui o meu Word VB como true, senão como falso. Perceba que a instrução if, ela permite que você coloque um critério de escolha lógica durante a execução e a inscrição do programa. Então eu posso, a partir deste argumento visible, tomar uma decisão com base em um controle que está ativo ou não lá no meu formulário. Continuando. Agora, com o nosso documento ativo, eu vou wordvb.selection.role history. Significa que eu quero selecionar todo o meu texto do documento que está aberto. Isso tem um propósito. Quando nós vamos começar a executar uma carta, esses comandos aqui eles são focados na execução do documento, na execução do Word, na verdade. Então, eu quero fazer agora, vamos colocar aqui, with wordvb e end with. Eu separei os blocos aqui para facilitar. Agora nós vamos fazer a manipulação da página. Então, with wordvb.selection.paragraphFormat. Então agora todos os comandos que eu colocar aqui dentro serão para a formatação da minha página, do meu parágrafo que está selecionado. Então vamos lá, space before, ou seja, espaçamento antes igual a 0. Ponto, space before alto, que seria aquela, quando você definir o espaço antes e depois do parágrafo como automático, eu vou colocar aqui como false. Ponto, space after igual a 0. Ponto, space after alto igual a false. Todos esses itens eu utilizei, como eu já te falei, a descrição, o gravador de macros do Word. Se você tiver interesse em aprender como se faça isso, deixa depois uma mensagem lá no fórum, de onde você está assistindo esse vídeo, para que eu possa colocar uma aula adicional para vocês nesse sentido. Line Spacing Rule, ou seja, a regra de espaçamento de linha vai ser WD Line Space Single, ou seja, espaçamento entre linhas single ou simples. Ponto alignment, ou seja, o alinhamento desse parágrafo vai ser WD align paragraph left. Paragraph left. Deixa eu ver que eu escrevi errado aqui. WD, faltou um W aqui. Align. Agora sim. Ponto window control igual a true. Ponto keep with next igual a false. Ponto keep together igual a false. São os controles de parágrafo que estão lá nas guias de linhas órfãs. Ponto page before break. Se você nunca viu essa tela, é uma tela de configuração do parágrafo avançada. Before igual a false. No line number igual a false. Ifination, que é a ifinização, igual a true. Ponto outline level igual a WD outline level body text. Todas essas configurações são relevantes para mim, pois eu utilizei o gravador de macros para configurar a página e deixar ela sem nenhum tipo de animação para facilitar e agilizar a geração das cartas. Character unit left indent igual a 0. Ponto. Character unit right indent igual a 0.
Tá acabando. Ponto, character, unit, first line, indent, igual a 0. Você vai até reconhecer alguns desses comandos, que são os comandos de espaçamento, recuo à esquerda, recuo à direita. Line, unit, before, igual a 0. Ponto, line, unit, after, ou seja, quantidade de linhas antes e depois, 0. Ponto, mirror, indents, igual a false. Ponto, text box, tick, wrap, igual wd, tick, none. Acho que eu escrevi errado, escrevi ticket, none. Escrevi errado, mas wd, tig, t-i-g-h, aqui. Pronto, agora sim. Ponto, collapsed by default, igual a false. Prontinho, se eu não errei nenhum item, collapsed by default. Pronto, se eu não errei nenhum item, tudo vai dar certo durante a execução. E agora, só para que você possa verificar como utilizamos lá a variável withObject, with word.doc and with. Agora nós vamos colocar uma configuração específica para a página que está aberta, que é a configuração de página. .page setup .top margin igual wordvb .centimeters 2 points e vamos colocar aqui 2.5. .page setup bottom, né, margin igual wordvb .centimeters 2 points 2,5. Ou seja, aqui na parte de cima é a margem superior, margem inferior, ponto page setup, ponto left margin, que é a margem esquerda, igual wordvb, ponto centímetros to point, ou seja, vamos configurar de centímetros para os pontos. Eu estou informando dentro dessa função em centímetros e ele converte automaticamente para pontos. E ponto page setup, ponto right margin igual wordvb ponto centímetros to points 3. Legal. E end with. Com isso, nós estamos apenas preparando o nosso documento de uma forma segura para que ele não comprometa a execução da minha macro. Vamos depurar aqui esse código. Vamos lá, erro do tipo definido errado. Então, aqui as Word document. Não tenho new. Vamos lá, din Word doc as wordvb ponto as word.document. Acho que agora vai. Depurar. Sim, perfeito. Então aqui eu errei. Prontinho, compilado. E agora nós temos aí essa nossa primeira parte do codificação prontinha. O que nós vamos fazer agora é começar a nossa programação abrindo a conexão com o banco de dados. Mas antes, nós vamos colocar aqui no topo application screen updating igual a false para desativar as atualizações do Excel. E lá no final nós vamos colocar a instrução true. Como essa aula já passou um pouquinho, já são 22 minutos de aula, e eu falei que nós vamos segmentar bem esse código, na próxima aula nós vamos dar sequência então à diagramação dessa nossa carta de cobrança. Se você executar, por enquanto você só vai ver aí o Word aberto e as margens configuradas. Até a nossa próxima aula.